Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas páginas de Macunaímas Canaímés. É uma história que leva a gente para um canto do Brasil dos anos 80 que pouca gente conhece. Um lugar que, olha, é cheio de mistério, de conflito e, no fundo, é uma baita jornada de descoberta. Então vamos lá, imagina a cena. Roraima, meio dos anos 80. Pensa num lugar com estradas de poeira, um calor que não dá trégua e aquela sensação de que se está no fim do mundo. É uma fronteira agrícola, sabe? Um lugar onde mundos totalmente diferentes se trombam e ninguém sabe direito o que vai acontecer amanhã. É nesse cenário que uma transformação maluca vai acontecer. E o ponto de partida é todo em volta dessa pergunta. Pensa bem, como é que pode um objeto simples, um livro velho achado por acaso, virar chave na vida de alguém e mudar tudo, completamente? Pois é, vamos entender como isso acontece. Esse aqui é o nosso narrador, o Rivelino Mauser. E é exatamente assim que ele se enxergava. Um cara tímido, meio deslocado, que usava leitura para fugir de uma realidade onde ele não se encaixava. E ele lia de tudo, viu? De jornal velho a bula de remédio. O que caísse na mão dele, ele devorava. E o palco dessa grande virada na vida dele é um boteco. Um lugarzinho simples de beira de estrada. E é ali, no meio da poeira e do cheiro de fritura, que o caminho do Rivelino cruza com o de um cara bem diferente. Um antropólogo italiano chamado Giancarlo Agostini. O mais fascinante aqui é justamente o contraste. De um lado você tem um jovem da roça que se vê como um inseto. Do outro, um pesquisador italiano, experiente, com uma missão internacional nas costas. São dois universos que não tinham assim absolutamente nada a ver um com o outro. E o que conecta esses dois mundos tão diferentes? Um livro. O narrador tinha acabado de comprar uma edição toda surrada de Macunaíma do Mário de Andrade. Quando Agostini, o antropólogo, bate o olho no livro, ele fica fascinado. Ele estava atrás dessa joia, como ele mesmo disse, há um tempão. E é essa paixão em comum pela literatura que acende a primeira faísca. E aí, do nada, o Agostini solta uma proposta que é quase uma intimação. Ele oferece um emprego para o Rivelino para ser assistente na expedição dele. A condição? Tinha que ler o livro e aparecer na missão do Surumu em uma semana. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. O nosso narrador, que sempre viveu meio de canto, de repente tem que tomar uma decisão. E ele aceita, deixa todo mundo de queixo caído com essa atitude. Aquele livro vira literalmente o passaporte dele para um mundo novo e a viagem para se juntar à expedição é o começo de tudo. Bom, isso leva a gente para a segunda parte da história. O Rivelino deixa a vida antiga para trás e entra de cabeça num universo completamente diferente, que é o dessa expedição de pesquisa. E que mundo, hein? A equipe era uma mistura de gente do mundo todo. Tinha italianos, um austríaco, uma francesa, vários brasileiros e até um motorista da Guiana. Cada um com um olhar diferente sobre as coisas, o que criava uma dinâmica, assim, bem fascinante e, claro, bem complexa. E a missão deles não era pouca coisa, não. Eles estavam ali para fazer um verdadeiro raio-x da vida indígena na região da Raposa e Serra do Sol, sabe? Documentar como viviam, os conflitos, as violações de direitos, para no final montar um relatório que podia influenciar decisões importantes, tanto no Brasil quanto lá fora. Um trabalho de um peso enorme. Só que, ao chegar nesse território, a equipe logo percebe que está pisando num verdadeiro campo minado, um lugar cheio de tensões, algumas antigas, outras bem recentes. Vamos ver como essa história se desenrola. E aqui a gente vê bem a complexidade da coisa. Não era um conflito só, eram vários, acontecendo ao mesmo tempo. Por fora, tinha a pressão constante dos militares, que tratavam a terra indígena como questão de segurança nacional. E por dentro, a própria cultura indígena estava em crise, dividida entre manter as tradições e a atração pelo mundo dos não indígenas. Essa frustração toda ganha uma voz muito poderosa na figura do Tuxaua Indulgêncio, um líder do povo caribe. O recado dele para os militares é reto e direto e carrega o peso de séculos de resistência. Ele questiona a ideia de uma fronteira, que para o povo dele, que sempre viveu ali, nunca fez o menor sentido. Para a gente entender essa crise interna, a gente precisa falar do caxiri. Não é só uma bebida, tá? É parte fundamental da vida social. É um ritual que une a comunidade. Aí, quando o chefe Indulgêncio proíbe o caxiri para combater o alcoolismo, um problema que veio de fora, ele mexe numa tradição de séculos. Imagine o dilema que isso não cria. Mas, além da confusão com os militares e dessas tensões culturais, tinha mais uma camada de medo, uma coisa muito mais sinistra e bem mais difícil de explicar. Era um perigo sem uniforme, sem rosto.
Um medo que passava por todas as comunidades, uma ameaça que parecia vir de outro plano, quase sobrenatural. Eles são os canaimês. Ninguém sabe dizer ao certo o que eles são. É um outro povo? Uma sociedade secreta? Uma força espiritual? A única certeza é que eles são sinônimo de uma violência brutal. Só de mencionar o nome, as pessoas já sentem um arrepio. E o que deixa tudo mais aterrorizante é o mistério. Eles se parecem com qualquer outra pessoa, vivem no meio das comunidades e ninguém consegue identificar. E para piorar, tem esse boato bizarro de que eles falam inglês. É um inimigo invisível, um fantasma que ataca sem dar nenhum aviso. E esse talvez seja o detalhe mais impressionante. O capitão Fernandes, o oficial do exército responsável pela área, o cara que representa a força do Estado, admite com todas as letras que tem medo. Se os homens treinados para combate temem essa ameaça, imagina o pavor que ela causa no resto da população. E no fim, a gente volta para onde começou, com uma pergunta. Num lugar onde as coisas estão de cabeça para baixo, onde tradições se perdem e um mal invisível assombra todo mundo, a linha que separa o amigo do inimigo, o herói do vilão, fica muito, mas muito borrada. A história toda nos força a pensar, afinal de contas, quem são os verdadeiros monstros?